Você não chegou aqui por acaso. E eu preciso que você entenda isso de verdade. Não como uma frase bonita, mas como um reconhecimento profundo do momento exato em que você se encontra agora. Eu sei como tem sido difícil carregar a preocupação com o dinheiro, acordar com a mente pesada, sentir o coração apertado quando pensa nas contas, nas dívidas, no medo constante de não dar conta. Eu sei que você tenta ser forte, tenta seguir em frente, mas existe um cansaço silencioso que ninguém vê. Esse cansaço não é falta de fé, é excesso de luta. E a luta constante cria um campo invisível que mantém a escassez ativa, mesmo quando você se esforça mais do que deveria. Talvez você tenha sido ensinado que ganhar dinheiro exige sofrimento, que prosperar é para poucos, que a abundância sempre vem acompanhada de culpa ou de cobrança excessiva. Essas ideias foram repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades absolutas. Florence Scovel ensinava que aquilo que você aceita internamente como verdade se torna lei em sua vida. O problema nunca foi o dinheiro, foi a história que te contaram sobre ele. Enquanto essa história não muda, a realidade apenas confirma o mesmo padrão, mês após mês, tentativa após tentativa. Eu sei que você já tentou pensar positivo, já tentou confiar, já tentou acreditar que as coisas iam melhorar, mas ao mesmo tempo, uma parte sua sempre esperava que algo desse errado. Esse conflito interno é exaustivo, porque você vive dividido entre esperança e medo. E o medo, mesmo silencioso, sempre fala mais alto no inconsciente. A abundância não responde ao esforço, ela responde à permissão. Enquanto você acredita que precisa lutar para merecer, o fluxo permanece travado. Existe algo maior operando nos bastidores da sua vida financeira, algo que quase ninguém explica com clareza. O dinheiro não chega pela força, chega pelo alinhamento. Ele não permanece onde existe tensão constante. Quando você começa a entender isso, algo muda, não fora, mas dentro. E toda mudança verdadeira começa internamente, antes de qualquer sinal externo aparecer. A maioria das pessoas tenta manifestar abundância financeira, enquanto ainda se enxerga como alguém que vive apagando incêndios. Elas afirmam prosperidade, mas continuam se definindo pelas dívidas, pelas contas atrasadas, pelo medo de faltar. Florence Scovel dizia que a palavra falada molda a experiência, mas apenas quando não é contradita internamente. Não adianta afirmar abundância e, minutos depois, reforçar a escassez com pensamentos de desespero. O subconsciente não negocia, ele executa. Você não percebe, mas todos os dias, você emite decretos silenciosos sobre sua vida financeira. Quando pensa que nunca sobra dinheiro, quando diz para si mesmo que tudo é difícil, quando acredita que sair das dívidas é quase impossível, você está programando continuidade. Não é punição, é lei. E toda lei pode ser usada a seu favor quando compreendida. O primeiro passo não é ganhar dinheiro, é parar de se declarar em falta. Talvez você tenha normalizado viver no limite. Talvez tenha se acostumado com a ansiedade financeira como se fosse parte da vida adulta. Mas isso não é normal, apenas comum. A abundância começa quando você se permite imaginar uma realidade diferente sem sentir culpa. Quando você começa a se ver como alguém que resolve, organiza, prospera e constrói, o campo muda, não imediatamente, mas inevitavelmente. Florence Scovel ensinava que o bem divino já existe e está disponível, mas só encontra quem está preparado para recebê-lo. Preparação não é esforço físico, é ajuste interno. Quando você ajusta sua identidade, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, suas ações mudam. E quando suas ações mudam, o dinheiro começa a responder de forma diferente, não por acaso, mas por alinhamento. Existe um ponto exato em que a mente começa a entender, mas o coração ainda carrega medo, e esse ponto é mais comum do que você imagina. Você já percebeu que não nasceu para viver apertado, que não faz sentido lutar tanto e ainda assim sentir que o dinheiro nunca acompanha. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de você ainda espera o pior. Esse medo não surgiu do nada. Ele foi construído ao longo de anos, ouvindo histórias de fracasso, de escassez, de esforço sem recompensa.
Florence Scovel ensinava que o subconsciente é obediente, não crítico. Ele aceita o que foi repetido como verdade e passa a reproduzir. Eu sei como é tentar sair das dívidas enquanto carrega culpa por cada pequeno gasto. Sei como é sentir vergonha até de desejar mais. Mas a abundância não responde à vergonha. Ela responde à dignidade. Enquanto você se vê como alguém que precisa se sacrificar para merecer, você bloqueia o fluxo natural. O dinheiro não gosta de tensão emocional constante. Ele se aproxima quando encontra permissão e clareza. Você talvez ainda não tenha percebido, mas toda vez que você diz que ganhar dinheiro é difícil, você reafirma uma identidade limitada. E identidade é comando. Florence Scovel afirmava que o homem não é limitado pelo que possui, mas pelo que acredita ser. Quando você começa a mudar a imagem que tem de si mesmo, o campo externo começa a se reorganizar lentamente, quase imperceptivelmente, até que um dia se torna óbvio. A virada não acontece quando você ganha mais dinheiro, mas quando você para de se enxergar como alguém que sempre perde. Esse ajuste interno cria espaço, e onde há espaço, o bem entra. Não por sorte, não por milagre isolado, mas porque a lei foi respeitada. O que muda por dentro, inevitavelmente muda por fora. Talvez você tenha passado tanto tempo lutando que não saiba mais como é confiar. Confiar parece arriscado quando a vida já decepcionou tantas vezes. Mas Florence Scovel ensinava que a confiança correta não é ingenuidade, é alinhamento com uma lei que nunca falha. A desconfiança constante cria resistência, e resistência bloqueia o fluxo da abundância financeira. Você não precisa ignorar a realidade atual para prosperar. Precisa apenas parar de usá-la como identidade. Dívidas são circunstâncias, não definições. Falta momentânea não é destino. Quando você separa quem você é do que você está vivendo, algo se alivia internamente. E esse alívio abre caminho para soluções práticas que antes pareciam invisíveis. Existe um movimento silencioso que começa quando você afirma com convicção que sua vida financeira está se reorganizando. Mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, algo já está em andamento. Florence Scovel dizia que o invisível sempre se move antes do visível. Quem desiste cedo demais, interrompe o processo no momento errado. Você não está atrasado. Você estava sendo preparado. Cada dificuldade financeira lapidou algo em você que agora começa a fazer sentido. A abundância não vem para quem corre atrás desesperado. Ela vem para quem está pronto para recebê-la sem medo. E essa prontidão não grita. Ela se estabelece em silêncio, firme e constante. Existe uma camada mais profunda da escassez que quase ninguém toca, porque ela não está apenas na mente consciente, mas na forma como você aprendeu a se proteger emocionalmente. Muitas pessoas criam uma relação defensiva com o dinheiro, como se ele fosse sempre uma ameaça prestes a desaparecer. Florence Scovel ensinava que aquilo que você teme, você atrai, não como punição, mas como confirmação do estado interno. Quando você vive em alerta constante, o fluxo financeiro se torna instável, porque encontra resistência em cada passo. Você pode não perceber, mas o medo de perder muitas vezes é maior do que o desejo de ganhar dinheiro. Esse medo faz com que você se sabote em decisões simples, adie oportunidades, desacredite de caminhos que poderiam funcionar. Não porque você não seja capaz, mas porque o inconsciente tenta manter você em território conhecido. A escassez, por mais dolorosa que seja, se torna familiar. A abundância, por outro lado, exige atravessar o desconhecido. Sair das dívidas, nesse nível, começa quando você para de usar o dinheiro como medida de segurança emocional. Ele não veio para te salvar, nem para te punir. Ele responde à forma como você se posiciona internamente. Quando você começa a tratar o dinheiro com neutralidade e respeito, algo muda. Você não se desespera quando falta, nem se euforiza quando chega. Essa estabilidade interna cria um campo fértil para a abundância crescer. Florence Scovel dizia que o bem divino não encontra caminhos tortos. Ele flui onde há clareza. Quando você limpa o medo, a culpa e a ansiedade excessiva, o fluxo encontra passagem. Não é imediato, mas é consistente. E consistência é o que transforma uma fase financeira difícil em um novo padrão de prosperidade.
Agora você começa a perceber que a verdadeira transformação não está apenas em afirmar a abundância, mas em sustentar essa afirmação quando nada parece mudar externamente. Esse é o ponto onde muitos desistem. Eles acreditam por um tempo, depois se frustram. Florence Scovel ensinava que a fé verdadeira não reage às aparências. Ela se mantém firme mesmo quando o cenário ainda não confirmou. Você talvez ainda esteja vivendo desafios financeiros, mas sua reação já não é a mesma. Isso é sinal de mudança real. Onde antes havia pânico, agora existe observação. Onde havia desespero, surge análise. Essa mudança interna é silenciosa, mas poderosa. Ela indica que você não está mais operando no mesmo nível de consciência. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento isolado e passa a ser visto como resultado de um processo. Você começa a entender que cada decisão alinhada fortalece o fluxo, enquanto cada pensamento de escassez o enfraquece. Não é perfeição que a lei exige, é predominância. Quando a maioria dos seus pensamentos começa a cooperar com a abundância, o campo muda. Se você sente que algo dentro de você está se reorganizando, confie. Esse rearranjo interno é o que permite que o dinheiro encontre novas rotas até você. Nada está parado. Mesmo quando parece que tudo está igual, o invisível está trabalhando. E quando ele se move, o visível apenas acompanha, no tempo certo, sem esforço excessivo. Existe um momento muito específico em que a abundância começa a se estabilizar, e ele acontece quando você para de reagir emocionalmente a cada movimento do dinheiro. Antes, qualquer conta gerava ansiedade, qualquer imprevisto causava medo, qualquer atraso parecia uma ameaça. Agora, algo começa a mudar. Você ainda vê a realidade como ela é, mas não se perde nela. Florence Scovel ensinava que o domínio espiritual começa quando você governa sua reação, não quando tenta controlar o mundo externo. Você começa a perceber que o dinheiro responde melhor quando você age com calma. Decisões feitas em pânico quase sempre reforçam a escassez. Decisões feitas em clareza criam soluções sustentáveis. Essa mudança parece pequena, mas é profunda. Ela sinaliza ao inconsciente que você não está mais em modo de sobrevivência. E quando o modo de sobrevivência se desativa, o campo da abundância se abre. Talvez você ainda não tenha grandes números na conta, mas já tem algo mais valioso: discernimento. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via risco. Começa a entender que ganhar dinheiro não depende apenas de esforço, mas de posicionamento interno. Florence Scovel dizia que o homem preparado reconhece o suprimento quando ele aparece. Quem vive no medo passa direto pelas próprias oportunidades. Esse estágio marca a transição entre desejar prosperidade e sustentar prosperidade. Você não implora mais, não se desespera mais, não se culpa mais por querer crescer. Você começa a se comportar como alguém que sabe que a abundância é possível e acessível. Esse comportamento interno é o que sustenta tudo o que virá depois. Agora entramos em uma fase ainda mais silenciosa e poderosa. Você começa a perceber que falar menos sobre dinheiro e pensar melhor sobre ele gera mais resultados. Florence Scovel ensinava que o silêncio consciente protege o bem e a informação. Quanto menos você expõe seus planos ao medo alheio, mais forte fica o seu alinhamento interno. Você passa a respeitar seu próprio processo. Não se compara tanto, não se apressa tanto, não se cobra como antes. Essa redução da autocrítica libera energia, e energia liberada encontra novos caminhos. O dinheiro começa a fluir, não porque você forçou, mas porque você parou de bloquear. Sair das dívidas, nesse ponto, deixa de ser um peso emocional e se torna uma consequência lógica das escolhas que você está fazendo. Você organiza, prioriza, decide com mais consciência. Não por rigidez, mas por clareza. E clareza sempre gera prosperidade. Se você observar com atenção, perceberá que a vida começa a cooperar mais. Pequenos encaixes, soluções inesperadas, respostas que chegam no momento certo. Nada disso é acaso. É o reflexo direto de um estado interno mais ordenado. E quando o interior se organiza, o exterior inevitavelmente acompanha.
Existe um instante em que você percebe que não está mais tentando provar nada para ninguém, e esse instante muda completamente sua relação com o dinheiro. Antes, cada conquista precisava justificar o esforço, cada ganho precisava ser defendido, cada erro financeiro virava motivo de autocrítica severa. Agora, algo se dissolve. Você entende que prosperar não exige explicação, exige coerência. Florence Scovel ensinava que quando o indivíduo se alinha internamente, o mundo externo apenas confirma, sem necessidade de luta. Você começa a notar que sua fala muda de forma natural. Não há mais frases carregadas de derrota, nem brincadeiras autodepreciativas sobre dinheiro. Mesmo quando surgem desafios, sua linguagem interna já não é agressiva, e isso importa mais do que parece. A palavra falada continua criando caminhos, mesmo quando dita em silêncio. Quando você fala com respeito sobre sua própria vida financeira, você reeduca o subconsciente a cooperar. Ganhar dinheiro, nesse estágio, deixa de ser um evento emocionalmente intenso. Ele se torna algo funcional. Você recebe, administra, direciona. Não há euforia exagerada, nem medo de perder imediatamente. Essa neutralidade é maturidade. E maturidade financeira e espiritual é o que sustenta a abundância a longo prazo, sem altos e baixos extremos. Talvez você perceba que algumas pessoas ao seu redor começam a estranhar sua postura mais calma. Isso acontece porque você não vibra mais na mesma frequência de desespero coletivo. Florence Scovel dizia que quem muda internamente inevitavelmente se afasta de padrões antigos. Não por rejeição, mas por alinhamento. E esse alinhamento cria um novo campo de prosperidade ao seu redor. Agora você entra em uma fase decisiva, onde a abundância deixa de ser apenas um objetivo e passa a ser um padrão que você protege. Você começa a entender que não basta ganhar dinheiro. É preciso sustentar o estado interno que permite que ele permaneça. Florence Scovel ensinava que o bem que chega sem resistência permanece sem esforço, mas o bem recebido com medo se dissipa rapidamente. Você percebe que sua identidade financeira já não é frágil. Pequenos imprevistos não te desorganizam emocionalmente. Oscilações não te fazem voltar ao velho discurso de escassez. Isso é sinal de que algo foi curado em um nível profundo. O dinheiro começa a responder com mais constância, porque encontra estabilidade interna. Sair das dívidas, aqui, já não é um sonho distante. É um processo em andamento, sustentado por escolhas mais conscientes. Você não se sente mais envergonhado por ajustar, renegociar ou reorganizar. Pelo contrário, você entende que organização é poder, e poder bem utilizado gera prosperidade contínua. Se você olhar para trás com honestidade, perceberá que a maior mudança não aconteceu fora, mas dentro. Você não pensa mais como alguém que sempre perde. Você pensa como alguém que constrói. E quem constrói não vive de sorte, vive de alinhamento. Esse é o ponto em que a abundância deixa de ser promessa e começa a se tornar realidade sustentada. Existe um ponto em que você percebe que a abundância não depende mais do que acontece fora, mas do quanto você se mantém alinhado por dentro. Antes, qualquer sinal externo definia seu humor, sua confiança e suas decisões. Agora, algo amadureceu. Florence Scovel ensinava que quando a consciência se estabelece, as circunstâncias perdem o poder de desorganizar. Você começa a entender que o dinheiro responde melhor quando encontra estabilidade emocional, não reatividade. Você passa a observar suas escolhas com mais clareza. Não existe mais aquela pressa para resolver tudo de uma vez, nem o impulso de consertar o futuro em um único movimento. Você entende que prosperidade é construção contínua. Cada decisão coerente fortalece o campo. Cada escolha feita sem medo consolida o fluxo. Esse entendimento muda completamente a forma como você lida com o tempo e com os processos. Ganhar dinheiro, nesse estágio, deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você permite. Você percebe que muitas oportunidades sempre estiveram ao seu redor, mas antes você não estava emocionalmente disponível para vê-las. Florence Scovel dizia que o suprimento aparece quando a mente está aberta e receptiva. Uma mente tensa não enxerga caminhos, apenas obstáculos.
Sair das dívidas começa a parecer cada vez mais natural. Não porque tudo se resolveu de repente, mas porque você já não carrega o peso emocional que travava suas ações. Quando o medo diminui, a inteligência prática aumenta. Você pensa melhor, decide melhor e age com mais consciência. E consciência é o verdadeiro fundamento da prosperidade duradoura. Agora você entra em uma fase em que o antigo padrão tenta se manifestar apenas como lembrança, não mais como comando. Pensamentos de escassez até surgem, mas não encontram abrigo. Você os reconhece e não os alimenta. Florence Scovel ensinava que o pensamento perde força quando não encontra concordância emocional. E essa é uma das maiores conquistas internas que alguém pode alcançar. Você começa a sentir uma segurança silenciosa ao falar sobre o futuro. Não é arrogância, é confiança construída. Você sabe que, mesmo diante de desafios, não voltará ao ponto de partida. Sua base mudou, sua relação com o dinheiro se tornou mais limpa, mais madura, mais consciente. Isso cria um campo estável, onde a abundância consegue permanecer. A prosperidade deixa de ser algo que você precisa vigiar o tempo todo. Ela se integra à sua vida de forma orgânica. Você organiza, planeja, direciona, mas sem tensão. Essa ausência de tensão é o que mantém o fluxo aberto. O dinheiro não gosta de medo constante, mas responde muito bem à clareza tranquila. Se você observar com atenção, perceberá que o que mais mudou foi sua identidade. Você já não se vê como alguém tentando sair do fundo, mas como alguém que está construindo algo sólido. Essa mudança interna é irreversível. E quando a identidade muda, a realidade apenas acompanha, no ritmo certo, sem necessidade de luta. Existe uma fase em que a abundância começa a testar algo diferente em você. Não é mais a falta que provoca, é o excesso de possibilidades. E esse ponto revela se a transformação foi superficial ou real. Florence Scovel ensinava que o bem maior só se manifesta quando a pessoa não entra em pânico diante dele. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas quando começam a ter escolhas, travam. Porque escolher exige responsabilidade emocional. Você começa a perceber que ter dinheiro não é apenas receber, é saber direcionar. Antes, qualquer entrada parecia urgente. Agora, você pausa, analisa, decide. Essa pausa não é medo, é maturidade. E maturidade financeira é o que separa quem vive ciclos curtos de quem constrói estabilidade duradoura. Ganhar dinheiro, nesse estágio, não gera mais ansiedade. Você não sente aquela necessidade de gastar rápido, de provar algo, de compensar o passado. Você entende que o passado cumpriu seu papel e não precisa ser reencenado. Florence Scovel dizia que quando a mente se liberta da urgência, o suprimento se organiza com precisão. Sair das dívidas deixa de ser um tema central porque sua atenção não está mais focada no que falta, mas no que está sendo construído. E aquilo que recebe foco consciente cresce. Esse deslocamento interno é sutil, mas decisivo. Ele marca a transição definitiva entre sobreviver e prosperar. Agora você começa a sentir algo que talvez nunca tenha experimentado antes: constância. Não grandes picos emocionais, não quedas abruptas, mas um fluxo contínuo. Florence Scovel ensinava que o fluxo contínuo é sinal de alinhamento verdadeiro. Quando o dinheiro começa a circular sem drama, significa que encontrou um canal estável. Você percebe que sua relação com o tempo muda. Não existe mais a sensação de estar sempre atrasado, sempre correndo atrás. Você passa a confiar no processo porque confia em si mesmo. Essa autoconfiança não vem de promessas externas, mas da coerência interna que você construiu ao longo do caminho. A abundância começa a se manifestar também em outras áreas. Clareza mental, decisões mais firmes, menos conflitos internos. Isso acontece porque o dinheiro nunca foi apenas sobre números, mas sobre segurança emocional. Quando essa segurança se estabelece por dentro, o mundo externo responde de forma organizada. Você entende que prosperar não é um evento isolado, é um estado sustentado por escolhas conscientes, e esse estado agora faz parte de quem você é. Mesmo que o mundo externo oscile,
você permanece firme. Essa firmeza é o que garante que a abundância não seja passageira, mas permanente. Existe um momento em que a prosperidade pede menos exposição e mais proteção. Você começa a entender que nem tudo precisa ser dito, explicado ou compartilhado. Florence Scovel ensinava que o silêncio consciente é uma forma elevada de fé, porque ele demonstra confiança no invisível antes que o visível se manifeste por completo. Quando você aprende a guardar seus movimentos internos, o fluxo se fortalece sem interferência externa. Você percebe que quanto menos você reage às opiniões alheias sobre dinheiro, mais firme se torna sua base. Antes, qualquer comentário negativo tinha poder de desorganizar você. Agora, essas vozes perdem força, não porque você se tornou indiferente, mas porque sua identidade não depende mais da validação externa. Essa independência emocional é um dos maiores sinais de maturidade espiritual e financeira. Ganhar dinheiro passa a ser algo integrado à sua vida, não um assunto carregado de tensão. Você não sente mais necessidade de provar que está prosperando, nem medo de que tudo desapareça de repente. Existe uma confiança tranquila que se instala, e essa confiança cria espaço para decisões mais sábias, investimentos mais conscientes e escolhas alinhadas com o longo prazo. Se você olhar com honestidade, verá que o que mudou foi sua relação consigo mesmo. Você não se abandona mais nos momentos difíceis. Você não se define mais por um erro financeiro. Essa lealdade interna cria estabilidade. E estabilidade é o ambiente onde a abundância verdadeira permanece e cresce. Agora entramos em uma fase ainda mais profunda, onde a abundância deixa de ser uma busca e passa a ser um estado sustentado. Você já não acorda pensando em falta, nem dorme preso à ansiedade financeira. Mesmo quando surgem desafios, eles não ocupam mais todo o seu campo mental. Florence Scovel ensinava que aquilo que não ocupa sua mente não governa sua vida. Você começa a perceber que sua energia mudou. Suas escolhas são mais claras, suas reações mais equilibradas. Você não age mais por impulso, nem por medo. Essa mudança energética altera completamente sua relação com o dinheiro, porque o dinheiro responde à clareza, não ao desespero. Onde há clareza, há direção. Onde há direção, há crescimento. Sair das dívidas, nesse estágio, se torna um processo quase automático. Você organiza, ajusta, resolve. Não há drama, não há culpa. Existe ação consciente. Essa neutralidade emocional permite que soluções práticas apareçam com facilidade. O que antes parecia complexo se simplifica quando o medo não interfere. Você entende que a prosperidade que se sustenta não é fruto de um único acerto, mas de uma identidade alinhada. E essa identidade agora faz parte de você. Mesmo que o mundo externo mude, você permanece firme. Essa firmeza é o que garante que tudo o que foi construído até aqui continue crescendo. Existe um ponto em que a abundância deixa de ser algo que você espera e passa a ser algo que você administra com consciência. Esse ponto é sutil, mas decisivo. Antes, você imaginava como seria ter dinheiro. Agora, você começa a pensar em como cuidar bem do que chega. Florence Scovel ensinava que o bem divino se multiplica nas mãos de quem o trata com respeito e serenidade. Quando você assume essa postura, o fluxo reconhece um canal preparado. Você começa a perceber que prosperar não significa perder sensibilidade ou espiritualidade. Pelo contrário, você se torna mais presente, mais atento, mais responsável. O dinheiro deixa de ser um peso emocional e passa a ser uma ferramenta neutra. Essa neutralidade é o que impede excessos e sabotagens. Onde não há conflito interno, não há desperdício. Ganhar dinheiro, nesse estágio, não ativa mais crenças de culpa ou medo. Você recebe com naturalidade, administra com clareza e segue adiante sem carregar ansiedade. Isso não acontece por acaso. É fruto de um longo processo de alinhamento interno. O que antes parecia distante agora se integra ao seu cotidiano sem alarde. Você entende que prosperidade não é um evento que muda sua vida de uma vez, mas uma sequência de escolhas bem feitas ao longo do tempo. Essa compreensão traz estabilidade.
e estabilidade cria confiança. Quando você confia em si mesmo, a vida responde com continuidade. Agora você começa a sentir uma paz específica, que só quem atravessou a escassez com consciência consegue sentir. Não é alívio momentâneo, é firmeza. Florence Scovel dizia que quando o medo perde autoridade, o bem encontra caminho livre. Você percebe que sua mente já não retorna facilmente aos antigos padrões, mesmo sob pressão. Você passa a lidar com desafios financeiros sem dramatizar. Eles existem, mas não te definem. Essa postura muda completamente o desfecho das situações. Quando você não se perde emocionalmente, as soluções aparecem com mais rapidez. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais claro. Sair das dívidas, aqui, já não ocupa o centro da sua identidade. É algo que está sendo resolvido, não algo que te representa. Essa mudança interna libera energia para criar, planejar e expandir. O foco sai do problema e se volta para a construção, e tudo o que recebe foco consciente cresce. Se você olhar com atenção, perceberá que a maior conquista até aqui não foi financeira, foi interna. Você aprendeu a confiar sem se abandonar, a prosperar sem culpa e a avançar sem medo. Essa base é inabalável, e é exatamente ela que sustenta qualquer abundância verdadeira. Chegar até aqui significa que algo essencial foi reorganizado dentro de você. Não é euforia passageira, é estabilidade. Não é empolgação vazia, é consciência firme. Florence Scovel ensinava que quando a palavra correta encontra um coração preparado, a lei se move sem ruído. Você já não corre atrás do dinheiro como quem foge do medo. Você se posiciona como alguém que sabe para onde está indo, mesmo que o caminho ainda esteja se revelando passo a passo. Você começa a perceber que a vida financeira responde com mais previsibilidade quando a mente está ordenada. O caos diminui, a confusão perde força, e aquilo que antes parecia incontrolável começa a se ajustar. Ganhar dinheiro deixa de ser uma montanha-russa emocional e passa a ser um fluxo administrável. Sair das dívidas não é mais um sonho distante. É um processo lógico sustentado por decisões coerentes. Nada disso acontece por acaso. É resultado direto da mudança de causa. Existe uma serenidade nova quando você pensa no futuro. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você confia no estado que aprendeu a sustentar. Essa confiança não depende de números imediatos, depende de identidade. E identidade, quando alinhada, não se perde diante de oscilações. Florence Scovel dizia que quem se mantém fiel à própria palavra não é governado pelas aparências. Se alguém te perguntasse hoje o que mudou, talvez você não soubesse explicar em poucas frases, mas você sentiria que algo maior foi destravado, que um ciclo silencioso de luta se encerrou e outro começou. E quando um ciclo muda por dentro, o mundo externo apenas acompanha, no tempo certo, da forma certa. Agora, a lição final é simples, mas profunda. A abundância não chega para te salvar, ela chega para caminhar com você quando você já não se abandona. Florence Scovel ensinava que o bem divino encontra quem está disposto a recebê-lo sem medo e a mantê-lo sem culpa. Esse é o ponto onde você chegou. Um ponto de equilíbrio interno que sustenta qualquer prosperidade verdadeira. Você não precisa mais se perguntar se merece. A dúvida ficou para trás. O que existe agora é responsabilidade serena. Você sabe que pode prosperar sem perder a paz, ganhar dinheiro sem se perder, sair das dívidas sem carregar vergonha. Essa sabedoria não vem apenas da leitura, vem da vivência transformada em consciência. A vida continuará apresentando desafios, porque crescimento não elimina movimento. Mas agora você sabe quem é, e quem sabe quem é, não negocia com a escassez, não contradiz a própria palavra, não volta ao antigo padrão por medo momentâneo, sustenta o que afirma com escolhas alinhadas e ações conscientes. Se existe algo que você deve levar daqui, é isso. A prosperidade verdadeira começa quando você para de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Quando você se alinha, o dinheiro responde. Quando você confia, a abundância permanece. E quando você muda por dentro,
Nada pode impedir o bem de encontrar você.